Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É uma alegria ter você aqui comigo para que a gente possa realizar estudos bíblicos, estudos teológicos, temas atuais para a edificação da sua vida. Hoje eu quero falar sobre direitos humanos e a pessoa de Cristo Jesus. Nós sabemos que direitos humanos é um tema muito importante. Algumas pessoas têm uma visão errada sobre direitos humanos, pensam que direitos humanos é apenas para tratar de criminosos, quando isso não é verdade. Direitos humanos trata do direito das mulheres, direitos dos idosos, da criança e do adolescente, entre outros temas. E segundo, que até mesmo o criminoso ele tem direito ainda a alguns direitos básicos, como por exemplo a preservação da sua integridade física e também a um devido processo legal para que possa ser averiguado se ele realmente é um criminoso. Isso são direitos básicos, por mais terrível que seja a pessoa, ela possui esses direitos por ela ser humana. E aí a gente entra na pessoa de Cristo. Hoje em dia, direitos humanos já é um tema consensual, as pessoas já têm mais consciência da importância. Porém, nos tempos de Cristo, não era assim. Nos tempos de Cristo, as pessoas não tinham essa convicção. As pessoas elas eram bárbaras, as pessoas elas não tinham essa consciência de que o outro, o semelhante, é um humano também, é uma pessoa que eu tenho que ter certa compaixão até certo ponto, que eu tenho que ter uma certa empatia, ter uma certa convivência com ela, social, mesmo que ela pense de forma diferente ou que tenha uma visão diferente. Isto é um pensamento que nós temos na atualidade. Porém, há 2000 anos atrás, as coisas não eram assim. As pessoas elas eram bárbaras, elas matavam através de meios horrendos, de meios cruéis. As pessoas não tinham essa tolerância com o semelhante, com o outro que nós temos hoje. As pessoas matavam por religião, as pessoas matavam por política, as pessoas matavam por diversas formas, diversas maneiras e por diversas razões. As pessoas não tinham o pensamento que se tem hoje. E Jesus ele vai ser um desbravador dos direitos humanos. Naquela época, 2000 anos atrás, ele já vai, por exemplo, defender os direitos das mulheres. Você vê em João 4, 24, que ele se encontra com a mulher samaritana e conversa com a mulher samaritana, ensina a mulher samaritana, em um tempo em que a mulher não podia falar em público, não podia dar testemunho no tribunal e sequer podia falar com alguém como Jesus em público, na rua, não podia, porque Jesus era visto como um mestre da lei, como um estudioso da lei, das escrituras, e ele não podia conversar. Os discípulos até se escandalizam quando eles veem Jesus com a mulher samaritana, mas ele estava lá tratando os direitos das mulheres, defendendo o direito das mulheres. Jesus, ele fala com a mulher samaritana, trata ela de forma digna. E Jesus estava lá participando daquela situação. Jesus estava lá defendendo os direitos das mulheres. E nós vemos outras situações, Jesus defendendo o direito das mulheres, né? Nós vemos, por exemplo, quando ele aceita como discípula Maria Madalena, isso também não era algo comum na época. Quando Jesus, nos evangelhos, é uma coisa mais dos evangelhos, né, mas os evangelhos apresentam testemunho de mulheres, inclusive da própria Maria Madalena. Então Jesus ele já estava, ele sendo um desbravador, já estava naquela época defendendo o direito das mulheres. Você vê Jesus defendendo o direito dos estrangeiros, quando ele realiza milagres também para a mulher Ciro-Fenícia, né? Realiza o pedido dela, o milagre que ela queria, ele tratando os estrangeiros de forma digna. Você vê Jesus falando do tratamento humanitário, humanizando, civilizando as pessoas daquela época, quando ele diz para nós darmos a outra face.
É claro que isso não quer dizer que a gente não pode se defender, mas isso está tratando de uma linguagem metafórica para que, tem uma certa hipérbole, para que as pessoas daquela época perdessem um pouco desse ímpeto, dessa violência, dessa crueldade que eles tinham. O ser humano ele foi se civilizando aos poucos, não foi do dia para a noite, foi aos poucos. Jesus já estava naquela época falando para que o homem daquela época não agisse com crueldade. Os textos da Bíblia têm que ser entendidos também dentro dos seus contextos históricos. E ele estava falando para aquela população, para aquelas pessoas, que eles tratassem uns aos outros com dignidade, com civilização. Naquela época você era inimigo, você pensava diferente, você tinha outra religião, você era de outro país, de outra nação, você não tinha direito a nada, você não tinha qualquer tipo de respeito, de dignidade. E ele já estava naquele momento tratando disso, da humanização. Você pensa diferente, você é de outra religião, você é de outro país, mas você é humano. Jesus já estava tratando dessa convicção e deste princípio de que todos nós somos criaturas de Deus, que todos nós temos acesso a direitos básicos, independente do que nós sejamos, independente da sua nação, independente da sua idade, do seu gênero. Existem direitos que não podem ser tirados de nós. E isso é o que Jesus já estava tratando, já estava ensinando há 2000 anos atrás. Eu falei aqui sobre tudo, esqueci só de falar sobre o conceito de direitos humanos. Direitos humanos, em âmbito internacional, são chamados assim, direitos humanos. Em âmbito nacional, são chamados de direitos fundamentais. E também direitos humanos tratam dos direitos ligados à dignidade humana e à limitação do poder estatal, ou seja, são os direitos mais essenciais, mais básicos, os direitos da mulher, os direitos dos idosos, da criança e do adolescente, os direitos relacionados à pessoa humana, e que são direitos importantíssimos para todos nós, que Cristo já estava defendendo no seu ministério, já estava naquela época tomando a frente nessa humanização, nessa civilização, nesse processo civilizacional que nós passamos e ainda estamos passando a cada dia, de evoluirmos nos nossos conceitos, nos nossos pensamentos e nas nossas filosofias. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Se você gostou mesmo, não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu gostei, continuar acompanhando os nossos vídeos, de entrar também lá no Apoia-se, nos ajudar, para que a gente possa continuar produzindo. E até os nossos próximos vídeos, até os nossos próximos temas.